Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso segundo sólidozinho de revolução, o nosso cone. Repara, em sala eu mostrei para vocês que ao desenhar num plano alfa, deixa eu botar aqui um pincelzinho para facilitar para vocês. Ao desenhar aqui, o plano alfa, eu desenhando um círculozinho no meu plano alfa, e um ponto V, fora desse meu plano alfa. O conjunto, pessoal, de todos os segmentos que eu tenho extremo em V e um ponto no meu círculozinho, é justamente a construção do quê? Do meu cone. Beleza? Então, esse sólido é o meu conezinho. Quais são as partes que a gente viu do nosso cone? Nós temos a base continua sendo, lembra dos corpos redondos? Continua sendo o meu círculozinho. Temos o eixo, que é o que liga o meu vértice até o centro, aqui, passando pelo centro da base. Temos as geratrizes, geratriz, que foi o que foi gerando esse sólido. Aí nós falamos da superfície lateral, a parte lateral do meu sólido. Falamos da superfície total e não podemos esquecer da nossa altura. Reparem que nesse que eu desenhei aqui para vocês, essa imagem que eu coloquei, ele é oblíquo. Estão reparando? Aqui, classificação, para ficar mais claro para vocês. A gente sabe que o cone também é um sólido de revolução. Lembra que nós iniciamos pegando um retângulo e girando em torno de um de seus lados. Estão lembrados? E aí a gente formava quem? O nosso cilindro, que era o nosso primeiro sólidozinho de revolução estudado. Agora eu estou mostrando para vocês que vai ter também, que o nosso cone também é um sólido de revolução. Pegando esse triângulo e girando, dando um girozinho de 360, adivinha o que você vai construir? O cone. O que você pode reparar nessa figura? Ele é um triângulo, então ele tem uma altura. Adivinha o que vai ser o que serão esses segmentos? Ué, professora, as geratrizes, exatamente. E aqui na minha base, isso aqui que vai ser o meu raio, o raio da base. Ok? Aqui eu te dei o exemplo do cone reto, tranquilo, e do cone oblíquo. Numa boa? Ah, professor, no cone reto, então, todas as geratrizes são congruentes entre si. Exatamente. As geratrizes, todas são congruentes entre si. A projeção do vértice, pessoal, no círculo da base, é o centro dessa base, que a gente fala aqui, Belezinha? Vamos seguir? Se eu sei que ele é um sólido de revolução e que a gente pode também, da mesma forma que nós trabalhamos o cilindro, fazer uma secção meridiana, quando eu faço uma secção meridiana, olha o que eu queria que você reparasse, Como que eu faço essa secção meridiana, pessoal? Eu estou, na verdade, o plano, ele contém o eixo, só mostrar aqui para vocês. Isso aqui, é a minha secção meridiana. E aí, professor, se você falou que esse ladinho é geratriz, esse ladinho é geratriz, esse segmento é geratriz, esse segmento é geratriz, eu estou formando, na verdade, um triângulo o quê, pessoal? Isósceles. Concordo? Aqui do centro até a borda é raio, raio. O que a gente viu no nosso cilindro? Quando nós traçávamos a secção meridiana, nós construímos o quê? Um retângulo. Estou só fazendo um link com o cilindro que nós estudamos agora há pouco. Ah, professor, é verdade. E aí, nosso cilindro reto, a altura coincidia com a geratriz. Exatamente. E aqui eu tinha 2 raios. Aí a gente viu que existia um cilindro especial, onde se a altura fosse igual a esse diâmetro aqui, eu podia dizer que esse cilindro que era gerado, ele era o quê, gente? Um cilindro equilátero. Olha o que vai acontecer agora no cone. O mesmo raciocínio. Eu já sei que ao fazer a secção, ele vai me gerar um triângulo isósceles. Ok? Se por acaso o diâmetro da base for igual à minha geratriz, adivinha o que esse cone vai ser? Ele vai ser chamado de cone equilátero, porque o triângulo que eu vou estar formando aqui, inclusive, é o quê? Um triângulo equilátero. Então, o que eu preciso saber? Se a geratriz for igual a 2 raios, ao diâmetro, eu já sei, já tenho certeza absoluta, que ele é um cone especial, é o nosso cone equilátero. Belezinha? Quando eu virei para vocês e falei assim, gente, esse sólido é um sólido de revolução, e eu desenhei para vocês aqui, altura, geratriz e raio, é um triângulo retângulo.
Prof, toda vez que a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe desde o nosso 9º ano o teorema de Pitágoras. Então, eu posso afirmar que a geratriz, né, o quadrado da geratriz é igual à soma dos quadrados do raio com a altura. Tudo bem? Então, em alguns exercícios, você vai ter duas informações, geratriz e raio, para achar altura, ou raio e altura, para achar geratriz, utilizando o quê? O nosso teorema de Pitágoras. Vamos exemplificando. Num cone de revolução, cada geratriz mede 8 e o perímetro da base mede 31,4. Calcule sua altura. Calma aí, prof. Pelo que você acabou de mostrar aqui para a gente, eu já sei que o meu conezinho, eu tenho altura, geratriz e raio da base. Beleza? Ele está me informando que a geratriz vale quanto, pessoal? 8. E o perímetro da base? Prof, o que é o perímetro da base? A base não é um círculo, pessoal. Então, o perímetro da base é nada mais, nada menos que o comprimento da minha base. Ou o comprimento de um círculo é o quê? 2πr. Vamos considerar aqui, ó, nesse exercício, π como 3,14, tá? Esqueci de colocar aqui para vocês. Ah, professor, então eu sei que 2πr vale quanto que ele falou para mim? 31,4. Gente, se o π é 3,14, repara, vocês não têm calculadora, vamos manipular aqui de uma forma agradável, né, esses números. Vocês concordam que 31,4 eu posso muito bem escrever que é 3,14 vezes 10? Olha lá, desloca uma casa para a direita, vai dar os 31,4. Ah, entendi, prof. Por quê? Para poder simplificar. Agora eu posso simplificar o 2 com 10. Adivinha qual é o valor do raio? 5. Calma aí, prof. Bem que você falou que você vai dar, que a gente vai ter dois valores para descobrir o que está faltando. Exatamente. Gente, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Maravilha! 64 é igual a 25 mais h ao quadrado. Galerinha, 64 menos 25, adivinha quanto dá? 39. Prof, mas ele não quer o valor do quadrado do h, ele quer um h só. Vamos tirar a raiz quadrada, adivinha qual é o valor? Raiz de 39. 39 o quê? Raiz de 39 o quê, gente? Centímetros. Já comecem a perceber que não é o tempo inteiro que fica aparecendo um número bonitinho, natural, inteirinho, ok? Então, vão aparecer radicais, vai aparecer fração, então fiquem tranquilos quanto a isso. Se eu for tirar na calculadora, a aproximação disso é o quê? Em torno de 6,24. Tudo bem? Mas para mim, ó, pode deixar a raiz de 39 que tá ótimo, ótimo, ótimo. Da mesma forma que nós trabalhamos o nosso cilindro para calcular, lembra aqui, ó, só para fazer um link na sua cabecinha. A gente tinha o nosso cilindro. Aí eu brinquei com vocês, peguei o papel, cortei esse cilindro e abri. Quando eu abri esse cilindro, vocês lembram que a gente viu um retângulo e as nossas duas basezinhas aqui, nossos círculos? E aí você percebeu que nesse retângulo, ó, para que eu pudesse fechar esse círculo bonitinho, aqui era justamente o comprimento desse círculo. Ah, prof, e aqui era a altura do meu cilindro. Lembram disso? Aí nós fomos capazes de quê? De calcular a área lateral, a área da base e a área total. Em seguida, o quê? O volume. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo estudo agora, pensando no nosso conezinho. No nosso cone, mostrei em sala para vocês a mesma ideia, como se eu estivesse abrindo esse cone, recortando esse cone. Na hora que eu recorto e abro esse cone, você se depara agora, pessoal, com um setorzinho, ó, circular. E a minha base continua sendo quem? O meu círculo. Então, calma aí, prof. Para eu poder fechar de novo essa base, eu já sei que esse comprimento aqui do meu setor circular tem que ser de quanto, gente? 2πr. Tudo bem? Beleza? Você concorda que se eu fosse, né, se eu fechasse esse círculo perfeitamente aqui, nossa, que figura, hein? Você concorda comigo que o comprimento, né, ó, vou botar o vermelhinho aqui, o comprimento, se fosse uma volta completa, seria 2π vezes o raio, mas quem é o raio nesse caso? G. Então, o comprimento, se eu desse 360 graus, uma volta completa, seria 2πg, certo? Nesse caso, professora, o comprimento é só o quê? 2πr, porque é um setorzinho. Tudo bem? Vocês concordam também comigo que se eu fosse calcular a área desse círculo todo de raio G, seria π vezes o raio que é G ao quadrado.
Então, como que eu posso relacionar agora para tentar calcular apenas essa área aqui em azul, ó, que é a área justamente lateral que eu quero? Ué, prof, regrinha de 3. Exatamente, ó. Se eu simplificar, já simplifico logo, tem um G ao quadrado aqui e tem um G aqui. Opa, área lateral, olha lá, área lateral vai ser igual ao quê, gente? Π, R, G. Então, você acabou de concluir que a área lateral do meu cone sempre é dada pelo produto π, R, vezes a geratriz. Tudo bem? Aí alguém pode falar, professor, a gente podia também ter feito, pensando, às vezes os exercícios, eles dão os ângulos aqui, né? O ângulo central. Exatamente. Isso que eu fiz era para uma volta completa. Beleza? O setor em si vai ser para um determinado ângulo alfa. Ok? Tá, prof. Então, beleza. A gente acabou de demonstrar a nossa formulazinha para calcular a lateral. A área da base continua sendo um círculo. πr ao quadrado. Depois, a área total vai ser o quê? Pegar a área lateral mais a área da base. Ok? Vamos treinar, vamos exemplificar. Num cone reto, a área lateral, então vamos lá, informações dele. A área lateral vale 12π. Maravilha. E a área da base, vou botar aqui, e a área da base vale 9π. A pergunta dele é, qual a altura do cone? Calma aí, prof. Vamos pegar as informações. Eu já sei que a área lateral, que a gente acabou de demonstrar, é π vezes o raio vezes a geratriz. Eu sei que a área da base é a área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Adivinha o que vai acontecer, pessoal? Trabalhando primeiro, ó, com a área da base. Simplifica, r ao quadrado é igual a 9. Então, você concorda que o valor do raio, tirando a raiz, é nada mais, nada menos que 3. Ô, prof, então calma aí. Então, a gente tem aqui, ó, que π vezes 3 vezes g tem que ser igual a 12π. Tudo bem? Vamos simplificar? Vamos simplificar esse 12 com esse 3. G é igual a quanto, pessoal? 4. Então, calma aí, prof. A gente já sabe, então, que o nosso cone, dentro do nosso cone, lá dentro a gente visualiza aqui um triângulo retângulo, onde aqui é a altura, aqui é a geratriz e aqui é o raio da base. Se você já sabe que o raio vale 3, que a geratriz vale 4, tem como descobrir o valor da altura? Sim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, prof, perfeito. 16 é igual a h ao quadrado mais 9. Galerinha, 16, traz para cá o 9. Menos 9, eu já sei que dá quanto? 7. Mas eu não quero o valor do h ao quadrado, eu quero o valor de 1h só. Então, o valor do h é raiz quadrada de 7. Prof, nesse exercício, ele não falou para a gente se era 12π o quê, né? Centímetros quadrados, metros quadrados. Pessoal, então isso aqui é uma unidade de área, UA. O que eu acabei de achar é uma unidade de comprimento, U.C. Beleza? O que eu queria fazer com vocês agora? Vamos fixar essa ideia que a gente acabou de trabalhar aqui. Né? Então, vamos tentar agora administrar os conceitos que a gente acabou de adquirir a respeito do cone. Então, a primeira coisa que a gente viu no cone, eu sei que ele é um sólido de revolução, vamos recapitulando, ok? Onde eu tenho aqui altura, geratriz e raio. Eu sei que se eu seccionar o meu cone, fizer uma secção meridiana, eu gero o quê? Um triângulo isósceles, geratriz, geratriz e o diâmetro da base. Vi mais, se por acaso a geratriz tiver o mesmo valor, né, do diâmetro da base, eu digo que ele é um cone equilátero, ele é especial. E aí, nós demonstramos que a área lateral vai ser apenas o produto do π vezes o raio vezes a geratriz. A área da base é como a área de qualquer sólido de revolução, né, desses que a gente está trabalhando, dos sólidos, dos corpos redondos. A base sempre é o quê? Um círculo. Então, a área da base, π vezes raio ao quadrado. Ok? Utilizando esses conceitos, eu queria que vocês exercitassem, fizessem esses exercícios aqui para mim. A gente faz assim, então. Você dá uma pausa, você resolve e você observa se bateu o gabarito e a resolução que eu vou fazer. Tá? Vem comigo. Calcule a medida da geratriz de um cone circular reto, cuja base tem 14 centímetros de diâmetro. Prof, se o diâmetro é 14, eu sei que o raio só pode ser quanto? A metade, 7. Sendo 24 a altura do cone. Olha o que ele já me deu, altura e raio.
Calma aí, prof. A gente já está careca de saber que dentro do meu conezinho eu tenho o meu triângulozinho retângulo. Altura, geratriz e raio. Concorda? Beleza? Então, eu já sei que eu posso aplicar Pitágoras. O quadrado da geratriz é igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Prof, 24 ao quadrado, a gente sabe que é 5/7. 7 ao quadrado, a gente sabe que é 49. E aí a gente sabe, prof, então, que g ao quadrado vai dar nada mais, nada menos que 625. Mas eu não quero g ao quadrado, eu quero o valor de g. Raiz quadrada disso aqui, a gente está careca de saber que é nada mais, nada menos que 25. Prof, por que você já saiu achando o valor da geratriz? Porque ele me pediu, ó, calcule a medida da geratriz. Então, no primeiro exercício, ele queria só que eu fixasse a ideia do triângulo retângulo que é formado dentro do meu conezinho. Lembra que eu levei para vocês o cilindro em acrílico e aparecia lá dentro aquele triângulozinho, retângulo em vermelho? Tá aí, ó. É ele que está aparecendo aqui. Beleza? Vamos seguir? O segundo, para a gente exercitar mais um pouquinho. Sabendo que a planificação da superfície lateral de um cone... Opa, calma aí, prof. A gente já sabe que a planificação é um setorzinho circular. Ok? A gente já sabe, professora, que o comprimento desse setor circular é o comprimento do meu círculozinho, ó, da base, 2πr. Eu já sei, prof, que aqui são as minhas geratrizes. Aqui vai ser um ângulo centralzinho formado, tudo bem? Aí eu viro para você e falo, então, que é um setor circular com raio, com 10 centímetros de raio. Aqui, ó, um pessoal em sala falou, professor, então o raio da base é 10? Não, gente. É o raio do setor circular. Então, o raio do setor circular, quem é, gente? É a geratriz. Tá? Cuidado. Vocês leem a palavra raio, já vão direto para a base. E o ângulo central, olha, está me falando que vale quanto? 72 graus. Ele quer que eu determine a altura do meu cone. Prof, eu já sei que no meu cone eu tenho altura, geratriz e raio da base. Até agora, prof, eu só tenho aqui, na verdade, a informação sobre a geratriz. Então, se eu pensar em tentar aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, eu não consigo. Concordam? Eita, prof, é verdade, eu não concordo mesmo não. Mas o que a gente sabe, gente? Vou falar de novo o que a gente fez nos slides anteriores, ó, só para você lembrar. Se eu der um giro de 360 graus, um ângulo centralzinho de 360 graus, eu vou ter o comprimento dessa circunferência, onde o raio é quanto? 10. Então, eu tenho o comprimento 2π vezes g, que é 10. Tudo bem? Pegando apenas o ângulo de 72 graus, pegando apenas aquele setorzinho, 72 graus, você concorda que o comprimento desse arco aqui, ó, é apenas 2π vezes o raio da base. Ok? Prof, já entendi onde você quer chegar. Descobri o valor do raio. Exatamente, galera. O que você vai fazer? Você não tem calculadora. Então, você vai sempre o quê? Simplificar. Vamos simplificando numa boa. Quando eu faço 360 por 72, prof, aqui dá 5. Ok? O que eu sei aqui? Ó? Esse 5 com esse 10, aqui dá 2 e aqui dá quanto? 1. Então, eu sei que o raio, na verdade, é igual a quanto, gente? 2 centímetros. Maravilha. Já tem o raio também, então. Aqui, ó, já tem um raio que vale 2. Para eu descobrir a altura que ele está me pedindo, prof, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, geratriz ao quadrado, é igual o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Aqui a gente sabe que dá 100, que é igual a 4 mais h ao quadrado. Prof, 100 menos 4 dá 96. Quando eu tiro a raiz quadrada de 96, ó, em ambos os lados, não é um quadrado perfeito. Concordo com você. Mas você sabe muito bem que 96, a gente pode o quê? Fatorar. Então, eu posso pegar 96 no cantinho do caderno, ó, e vamos tentar escrever de uma forma mais simples. A metade, gente. Ah, prof, 48. A metade, de novo, porque é par. 24. A metade, de novo, 12. A metade, de novo, 6. A metade, 3. Agora, 3, 1. O que você sabe? Ó? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Já sai 4 da raiz. Lá dentro ficou preso quem? 2 vezes 3, que é quanto? 6. Então, o que você acabou de descobrir? Que a altura desse teu cone vale quanto? 4 raios de 6 centímetros. Beleza? Usando apenas o raciocínio da abertura, da planificação do meu sólido, da planificação do meu cone, verificando que forma o quê? O nosso setor circular.
Vamos seguir? Obtenha a altura de um cone reto, sabendo que sua planificação da superfície lateral é um setor circular de novo, olha lá. Já sei que aqui é minha geratriz, já sei que o comprimento aqui é 2πr e que aqui eu tenho o meu ângulo alfa. Ele está falando que o ângulo é de 120, tudo bem que esse desenho que eu fiz aqui, gente, né? Vamos fazer um desenho melhor, calma aí. Porque 120 graus com um ângulo agudo que eu desenhei aqui não dá, né? Então, vamos fazer assim, é um negocinho melhor, ó, assim, pronto. Então, 120 graus, eu já sei que aqui é geratriz, e aqui é o comprimento da base. Ele fala para mim que é um setor circular com um ângulo de 120 graus. E raio da base medindo... Agora, olha a diferença desse exercício, gente. Raio da onde? Não é do setor, é raio da base. Ah, prof, então ele está dizendo para você que esse raio aqui vale quanto? 10. 2 vezes 10, gente, 20π. Tudo bem? Aí ele pergunta para você qual é a altura. Aí você vai falar assim, ah, prof, de novo. Triângulo, retângulo, altura, geratriz e raio. Certo? Nossa, ficou feio aqui, gente. Calma aí. Vamos fazer bonitinho. Ó, triângulozinho, retângulo, geratriz, raio da base e altura. Aí você fala, prof, mas a gente só tem um raio por enquanto, que é 10. Sim, com o mesmo raciocínio. Ó, de novo. Você já sabe que se eu desse uma volta completa, 360 graus, eu teria um comprimento 2π vezes o raio, que seria quem? G. Como eu andei 120 graus, eu tenho aquele comprimento ali que é quanto? 20π. Prof, já entendi. Se eu simplificar, galerinha, aqui fica 3. Se eu simplificar, aqui fica 10. O π vai para o espaço, concorda? Prof, 10 vezes 3 é quanto? 30. Então, a minha geratriz vale quanto? 30. Calma aí, prof, se a minha geratriz vale 30 e o meu raio vale 10, eu sei, aplicando Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí eu sou capaz de descobrir quem? O valor da altura. 900, que é igual a 100, mais quadrado de h. Prof, aqui dá 800, que é igual a h ao quadrado. Galerinha, 800, eu posso escrever que é 8 vezes 100? Ou melhor, eu posso escrever que é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 100? Só para você entender onde eu quero chegar. Ah, já saquei, prof. Agora você vai tirar a raiz quadrada. E você vai dizer para a gente que sai 2, raiz de 100 é 10, então sai 20. E fica preso quem lá dentro? 2. Então, qual é o valor da minha altura? 20 raiz de 2 centímetros. Tudo bem? Numa boa? Essa é a ideia, tá? Do cone e da planificação dele. Mais uma para a gente fechar. Determine agora a medida do ângulo central. Então, ó, planifiquei de novo. Tem um ângulo central, não sei quanto é, alfa, obtido pela planificação da superfície lateral de um cone reto, cuja geratriz, geratriz está aqui, ó, geratriz, cuja geratriz vale 60 centímetros. E o raio da base, aqui eu sei que é 2πr. O raio da base vale quanto de novo? 10. Vem comigo. Você já tem, ó, ele quer que você determine o ângulo central. Aí você fala assim, ah, professora, se eu quisesse achar a altura, beleza, você já teria aqui, ó, H, G 60 e raio 10, tá? Mas ele não está te pedindo isso, está pedindo o ângulo. Então, vem comigo de novo. Dando 360 graus, eu vou ter o comprimento o quê? 2π vezes o raio desse círculo, que seria quanto? 60. Como eu estou pegando apenas esse setorzinho, né? Qual vai ser o comprimento desse setor? 2π vezes o raio da base, que é quanto? 10. Ah, prof, muito tranquilo. Já simplifica aqui. Adivinha quanto que é 360 dividido por 6? Nada mais, nada menos que 60. Ele pediu para achar a altura? Não. Mas se ele tivesse te pedido, você era capaz de achar? Sim. Beleza, galerinha? Tranquilos, numa boa? Com a ideia da planificação desse sólido? E aí, em seguida, da mesma forma que a gente viu o nosso cilindro, e é quando a gente estudou o cilindro e fomos calcular o volume do meu cilindro, você viu que o volume do cilindro era justamente equivalente ao volume do quê? Do nosso prisma. Ah, prof, e aí era justamente o quê? A área da base vezes a altura. Perfeito? Adivinha o conezinho, gente? O volume do meu cone, você vai lembrar do que você estudou a respeito das pirâmides.
prof, é a da pontinha, né? Do biquinho, exatamente. Que era o quê? A área da base vezes a altura, só que tudo sobre o quê, gente? Sobre 3. Depois, quando a gente começar a brincar de colocar os sólidos inscritos um no outro, eu vou mostrar para vocês o cilindro e o cone. E aí você vai perceber que 3 conezinhos cabem dentro desse nosso cilindrozinho aqui. Então, por isso, esse é a área do volume, esse é a fórmula do volume, ok? Vamos exercitar um pouquinho, então? Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 e 8. Calma aí, prof. Então, você tem um triângulo retângulo, onde os catetos medem 6 e 8. Calcular a área total e o volume do sólido gerado pela revolução desse triângulo em torno de seu cateto maior. Então, eu botei bonitinho aqui, ó, o meu cateto maior. Aqui, ó, 8. Então, eu estou girando em torno dele. Beleza? Ah, prof, então, na verdade, o meu raio é 6, a minha altura é 8, até aí numa boa. E aí, aqui, que seria, gente? A nossa geratriz. Prof, você vai me desculpar, mas esse triângulo, a gente conhece o triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Eu estou percebendo, professora, você vai me desculpar com todo respeito, que se aqui fosse 3, ele dobrou. Se aqui fosse 4, então, ele também dobrou. Então, adivinha, prof, se aqui fosse 5, ele também dobrou. Então, eu já sei que a geratriz vale quanto, gente? 10. Ok? Ele me pediu para calcular o quê? A área total. Então, vamos primeiro. A área da nossa base. Prof, a área da base, π vezes o raio ao quadrado. Então, 36π. A área lateral, já estou careca de saber que é πrg. Então, prof, é π vezes o raio, 6, vezes a geratriz, 10. Então, já sei que é 60π. Então, você concorda que a área total é essa soma, 96π metros quadrados. Maravilha. Agora, vamos calcular quem? O volume. Você acabou de mostrar para a gente que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, na verdade, vai ser a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que a gente sabe que é quanto? 8. Tudo isso sobre quanto, gente? 3. A gente sabe que 36 por 3 vai dar 12. Todo mundo numa boa? Prof, a gente sabe muito bem que 12 vezes 8 vai dar nada mais, nada menos que quanto? 96π. Eita, prof, é a mesma quantidade? Metros o quê, gente? Cúbicos. Isso aqui a gente está trabalhando com capacidade. Isso aqui é área. Belezinha? Tranquilos? Pessoal, para que nosso vídeo não fique tão extenso, tá? A ideia era mostrar para vocês a área lateral, a área total, a área da base, a planificação do nosso cone e um pouquinho do volume, né, do nosso conezinho. Depois eu vou fazer uma outra videoaula com mais exercícios, ok? Um beijo grande e até a próxima!